meditar na palavra. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. Esse mês, você sabe, 31, é mês da Reforma Protestante, e nós vamos comemorar os nossos 502 anos de história, de igreja cristã, protestante, no nosso caso, reformada. Então hoje eu quero propor esse tema para você. Igreja reformada sempre se reformando. Vamos lá, irmãos, 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da comunidade, do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, protestando, denunciando e protestando os desvios doutrinários e teológicos da igreja até então. E esse momento fica conhecido como o momento que desencadeou o que nós chamamos de reforma protestante. E cá estamos nós hoje, esse ramo do cristianismo, a igreja protestante. Hoje eu prefiro falar protestante do que evangélico. O termo evangélico é o mais conhecido, é o que está na mídia. Mas eu não sei vocês, acho que o evangélico ficou tão nivelado por baixo. Você não acha? Não todo mundo é evangélico, não é só mesmo. O cachorro do padeiro do boteco está escrito evangélico. Não, nós somos cristãos protestantes. Mas quem foi Lutero, meu irmão? Veja bem, Lutero não foi um simples monge. Ele pertencia a um escalão importante da igreja. Ele era pároco na Catedral de Wittenberg, onde ele era confessor autorizado, ou seja, ele tinha autorização lá do Papa, do clero, do alto clero, para ser um confessor, entrar no confessionário, ouvir, absolver os pecados das pessoas. Ele era pároco, ele pregava uma vez por semana, uma vez por mês, na Catedral de Wittenberg. Ou seja, ele era da casta mais superior da igreja. Lutero era um homem muito culto, conhecia de forma versada o grego e o hebraico. E por ser um homem muito culto, muito inteligente, muito aplicado, muito esmerado, rapidamente foi promovido a vigário e foi colocado sob a tutela de Lutero 11 monastérios que ficavam na região. 11. Ele era responsável por gestar essa vida desses 11 monastérios. Além disso, Lutero dava aula na cadeia, tinha uma cadeira cativa na Universidade de Wittenberg. Ou seja, os domínios, a influência de Lutero, melhor dizendo, ela estava no meio acadêmico, estava no meio político, estava no meio religioso. Lutero era um homem bem colocado, Lutero era um homem bem abastado. Lutero gozava de um status que a sua posição como pároco de Wittenberg, como cátedra da faculdade de Wittenberg, como um professor, ele era doutor em teologia, ele tinha status e gozava desse status. Era um homem benquisto, de boa reputação. Aliás, a reputação de Lutero, ela ressoava na Alemanha e fora da Alemanha. Um homem conhecidíssimo. Quando falava em teologia, se falava o nome de Lutero. Contudo, meus irmãos, olha que coisa interessante. Lutero era um homem extremamente atormentado. Lutero gastava horas e horas e horas em oração penitente, tentando se justificar diante de Deus. Ele orava insistentemente, perturbadamente, a ponto de se autoflagelar. Sabia que Lutero praticava isso, seu Nilson?
Sabia disso? O pior é que eu fui falar Milton agora, minha mente jogou Milton na frente. Culpa sua, Fábio. Que o Espírito Santo te corrija, viu, rapaz? Ele gastava horas e horas e horas, irmão, se flagelando, porque ele não entendia como que ele, sendo um pecador, podia estar diante de um Deus santo. E isso perturbava profundamente. Lutero escreve na sua autobiografia que ele era um homem confrontado por Satanás, que ele sentia as garras de Satanás encravando na sua existência. Ele não se sentia digno, em paz consigo mesmo. Um homem de alma perturbada, um homem extremamente, meu irmão, com o coração inquieto. E num momento, em uma dessas suas crises de inquietude, Lutero sofreu de insônia. Olha que coisa interessante. Insônia, perturbado. E quando uma dessas crises de insônia, ele tem o que ficou registrado como a experiência da torre. Ele se levanta e ele vai até uma das torres do palácio. E lá ele encontra uma Bíblia, e ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos. Olha como é que é o poder da palavra de Deus. E quando ele chega no verso 17, ele lê a seguinte expressão: o meu justo viverá pela fé. Caiu com uma bomba na cabeça dele. Interessante, isso não é nem de Paulo. Paulo estava refazendo, reinterpretando uma frase que está lá em Abacuque, que está na boca de Abacuque, não é da boca de Paulo. Paulo está emprestando essa palavra de Abacuque e dando um novo significado a partir de Cristo. E quando eu quero ler isso, o meu justo viverá pela fé, ele tem uma iluminação na consciência tal que o seu status não lhe trouxe, que a teologia não lhe trouxe, e ele entende, meu irmão, que não era pelo esforço, pelo autoflagelar, não era pelas penitências, mas era pela graça de Jesus Cristo, que eu e você não saímos do pecado, nós somos arrancados do pecado, que nós não agradamos ou ajudamos Deus, mas Deus sozinho sobe na cruz, morre na cruz, ressuscita e vence a morte, e garante que nós vencemos com Ele. Isso dá uma liberdade, isso pacifica a mente daquele homem perturbado, o coração dele é transformado, porque ele é seduzido pela graça, ele é arrebatado pela graça, ele é, meus irmãos, visitado por Jesus Cristo, e é liberto de toda essa angústia da existência. Só que isso tem um preço, porque isso liberta de um lado, mas causa problemas do outro. Porque Lutero olha aquela igreja e ele fala assim: não, está errado, porque não é isso que a igreja está ensinando. A igreja naquele momento pregava justamente o contrário dessa graça que liberta, que salva. A igreja naquele momento, meus irmãos, estava fazendo algo mercadológico com a fé. A igreja não pregava a salvação pela graça, a igreja pregava que a salvação tem um custo, e isso se materializava na venda das indulgências. Já deve ter ouvido falar disso. Então era mais ou menos assim: qual é o teu pecado? É pecadinho ou pecadão? É pecadão? Então você tem que comprar uma indulgência bem caprichada. Quantas moedas você tem no cofre? Quantas moedas você pode pagar para ter uma vida abençoada por Deus? Quer pagar quanto? Lembra da propaganda, Maria? Quanto você pode pagar para finalmente estar em paz com Deus? Quanto você pode se embolsar? Pague. Lutero olha e ele vê que aquilo, a sua experiência a partir da revelação da palavra de Deus está sendo divergente com a igreja está pregando e vivendo. Lutero fala: não é possível. E o que ele faz então? Vamos tentar conversar. Você sabia que a princípio Lutero não queria fazer uma reforma protestante? A ideia dele era dialogar. E o que ele faz? Escreve 95 textos e fala: gente, vamos discutir. Só que ninguém dá bola para Lutero, porque você gosta quando alguém chega para você e fala: ó, eu quero te falar um negócio simples, tudo que você está fazendo até agora está errado, faça diferente. Você gosta? A gente não gosta de regra de ser corrigido. Começa em casa. Quando a mãe fala que a gente está errado, o que a gente fala da mãe? Não examinar, pensar absurdo. Quando o pai fala que a gente está errado, o que a gente fala? Para quadrado. Não é assim, Chico? Para quadrado, eu sei. Irmãos, a igreja falou: não, Lutero. Havia uma frase que corria naquele momento que dizia o seguinte: Lutero é um glutão bêbado que não sabe o que fala. Quando Lutero fica sóbrio, ele vai ver as bobagens que ele está falando. E o que Lutero fez então? Como ninguém lhe dava bola, foi até a porta da Catedral de Wittenberg e afixou as suas 95 teses. As portas das grandes catedrais naquele momento era o lugar de trocar informação, era o Facebook da época. Você queria saber o que estava acontecendo? Vai para a porta da catedral. Você queria saber as notícias do castelo? Vai para a porta da catedral. Na porta das catedrais se liam as notícias, se promulgavam as leis, se falavam dos decretos reais. Então o que o Lutero faz? Vai lá e publica no Facebook da época. Pum, na porta da catedral. Acabou.
E aí o povo começa a ler. Há um biógrafo de Lutero que diz que as pessoas iam lá e colocavam um polegar em cima das 95 Lutero. Ó, negócio de curtir o texto. Ó, não é de hoje não. Vamos lá, curtir o texto de Lutero. A verdade é que a partir daquele momento, aquilo ganha força. E aquilo começa a incendiar o coração do povo. Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã, e está aqui uma grande contribuição de Lutero. Até então nem língua alemã havia na nação. Haviam vários dialetos de várias províncias diferentes, não era unificado. E quando Lutero faz a sua tradução da Bíblia para o alemão, há então a unificação, e ali há o nascimento da língua alemã, de fato, de verdade. O povo lê a Bíblia, o Espírito Santo incendeia o coração do povo, e o povo clama uma só voz: precisamos voltar ao Evangelho. E aquilo como um rasteiro de pólvora toma a Alemanha, toma o mundo, incendeia o coração das pessoas, traz gente, e a igreja se levanta para uma volta para o Evangelho, e a igreja se levanta para uma volta para Deus, e a igreja se levanta, e acontece tudo aquilo que nós já sabemos, o grande movimento da Reforma Protestante, que aqui estamos para celebrar os 502 anos. Só que isso teve um preço para Lutero, porque Lutero, de um homem benquisto, foi nomeado inimigo público número 1. Perdeu a cadeira na faculdade, perdeu os status, perdeu os benefícios, era um homem sustentado pela igreja, perdeu o seu sustento, tinha que fugir, foi condenado à morte, tinha que fugir de lugar em lugar para não morrer, para não ser decapitado, não ser morto, não ser queimado na fogueira. Só que quando você lê, meu irmão, tudo que Lutero escreveu, tudo que Lutero falou, o que mais nos inspira é saber que ele nunca se arrependeu daquilo que ele fez por amor a Jesus. Ele nunca se arrependeu do que pregou, do que falou, do que escreveu, por amor e em Jesus. E aí a gente faz um link com o nosso texto. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo foi um reformador. Porque Paulo vai sofrer e vai experimentar mais ou menos as mesmas coisas que Lutero. Olha o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, Paulo está falando que ele tinha um estilo de vida que qualquer judeuzão na época queria ter. Assim como Lutero, que tinha status, prestígio, que tinha poder, Paulo muito mais. Paulo era um homem admirado, temido, era um homem que ocupava uma posição elevada, era um homem que tinha uma vida que qualquer judeu, qualquer cidadão da época queria ter. E o texto que nós lemos é um texto na qual Paulo descreve essa vida. E eu convido você a olhar o verso 5, olha o que Paulo vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, hebreus de hebreus, ele está dizendo: eu sou de linhagem pura. Vamos lembrar que os judeus eram cheios de tique com essas coisas de raça pura e raça misturada. Porque isso, estuda a história do cativeiro, você vai entender. Mas quando o povo volta do cativeiro, há uma separação. Qual é a raça miscigenada? Qual é a raça pura? Paulo está dizendo assim: eu sou judeuzão, a minha raça é pura, eu tenho pedigree, eu tenho linhagem, a minha tribo, o meu povo é tribo de Benjamim, não é qualquer tribo não. Eu sou um homem de sangue azul, se cortar veio aqui sai sangue azul. Paulo vai dizer assim: era fariseu, ou seja, pertencia a uma casta religiosa elite. Ser fariseu não era ser um Zé qualquer na esquina, não. Paulo estava por cima da carniça. Paulo era um homem que fazia parte da elite de poder religioso de Israel. Era um dos sacerdotes, os fariseus. Paulo era fariseu. Quando a lei vai dizer que sou irrepreensível, cumpro toda a lei, ou seja, um homem de reputação ilibada, ninguém pode dizer: olha, não observa a lei. Era um homem que cumpria todas as minúcias, um homem acima de qualquer suspeita. Quanto ao seu prestígio com as religiões de Israel, com as autoridades, ele diz assim: ó, eu tinha autoridade, ou seja, para entrar e matar quem não professa o nosso judaísmo. Ele tinha a carta branca das autoridades, irmãos. Era um homem que as autoridades de Israel confiavam de olhos fechados. Se alguém a gente pode confiar, esse alguém é Paulo. Dá a carta branca para ele, porque ele é o cara. É judeu, é hebreu, é circunciso, cumpre a lei, sabe o que fala, sabe falar, sabe se impor. Mas Paulo tinha green card, me perdoa no inglês, como é que fala a cidadania americana? Como? Green card, assim sabe. Né? Quem tem aqui? Acho que ninguém, né? A Nilma já andou dando umas pernadas para lá. Não tem, né? Não tem, né? Tem
tenho visto. Mas Paulo, meu irmão, era um cidadão do mundo. Opa! Como cidadão romano, ninguém podia pôr a mão no colarinho de Paulo e falar: olha, me dê satisfação. Não. Paulo era um homem que tinha livre acesso às estradas romanas, à estrutura romana, à proteção romana. Paulo, por ser um cidadão romano, muito provavelmente era um homem de posses, porque não era qualquer família de pé rapado da época que podia ter cidadania romana. Ou seja, a família de Paulo era uma família acima da média. Não era pescador como Pedro, como André, como Tiago, não. Paulo era um cara um pouco mais assim, um cidadão romano. E aí a gente vê a conversão de Paulo. Oh, meu Deus! Essa conversão, para mim, é uma das mais incríveis da Bíblia. Porque quando o homem é evangelizável, Paulo me parece que é, me perdoa de inventar a expressão, evangelizável. Quem matava cristão? Matava, diz a Bíblia? Um homem que mata cristão, que cristão vai lá falar de Jesus para ele? Ninguém. E quem vai falar de Jesus para alguém que não aceita que fale de Jesus? O próprio Jesus. E aí Jesus me conta com Paulo, derrubei do cavalo, você sabe toda a história. Quem és tu, Jesus? Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que você está investindo contra mim, Paulo? Paulo se converte. Deus manda ele para a casa de Ananias. Deus aparece para Ananias e fala assim: olha, eu estou mandando um homem na sua casa, você vai receber, ele vai lavar os olhos dele, vai batizar ele. E Ananias fala: mas quem é, Senhor? Saulo. E o texto diz que ele fala assim: Saulo? Saulo? Senhor, tu sabes que ele é um perseguidor, ele está matando, está passando a fio da espada. Importa que ele saiba quem eu sou, importa que ele sofra por amor ao Evangelho. E quando Paulo se converte, ele perde tudo. Deixa de ser fariseu a pregador dos gentios, errante, de um homem rico a um homem pobre, o homem de reputação de bada dentro do judaísmo, agora um homem renegado, pregando um Cristo que era considerado heresia para o judaísmo. O homem que tinha tudo, agora se coloca na posição de quem não tem nada. E é interessante no verso 8, quando ele diz assim: considera tudo refúgio para Cristo, porque a palavra refúgio, usada aqui no verso 8, pode ser melhor traduzida por esterco. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim: toda essa linhagem que eu tinha, toda essa pompa religiosa, todo esse cargo religioso, toda essa autoridade que eu tinha, tudo isso perto de Jesus é nada. Paulo está dizendo que é esterco, é nulo. Eu não troco tudo isso pelo que eu encontrei agora. Jesus Cristo, tudo que eu tinha, todo o privilégio que eu gozava, tudo que eu ostentava, isso é nada perto de Jesus. Agora eu sei, isso é nada. Tudo isso eu perco de bom grado, eu deixo ir de bom grado, porque eu encontrei Jesus Cristo. Paulo entendeu, irmãos, a parábola de Jesus, que diz que um homem encontrou uma pérola, vendeu tudo que tinha, foi e comprou essa pérola. Paulo, Lutero e tantos outros homens e mulheres foram tomados, ofuscados pelo brilho da glória de Jesus. Quando foram confrontados pelo Cristo e colocaram na balança, perceberam que tudo é nada, tudo é sem vida, é sem graça, perto da glória de Cristo. E reforma é isso, meu irmão. É quando nós finalmente entendemos que só há um que dá significado para a nossa vida: Jesus Cristo. Reforma é isso, irmãos, quando nós centralizamos a vida de novo em Deus. Reforma é quando nós finalmente entendemos que ou vivemos do jeito de Deus, ou nós não vivemos de jeito nenhum. Reforma verdadeira é quando nós entendemos que é Ele quem dita as regras, que é Ele quem faz a nossa história, é a Ele que nós servimos, é Ele que nós nos humilhamos, é diante dEle que nós nos prostramos. Isso é reforma, irmãos. Hoje nós falamos muito de reforma. E o triste é que nós atrelamos reformas a doutrinas sem vida. Doutrina sem Jesus Cristo não é reforma. Irmãos, interessante, os temas da reforma que nós repetimos entusiasmadamente todos os anos: somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, a Deus, somente a glória, ou glória somente a Deus. Isso quer nada mais dizer do que eu entendo que o RG de Deus não é de jeito nenhum, que a mim só interessa o que interessa a Deus, a mim preenche o coração aquilo que agrada o coração de Deus. Lutero entendeu isso, Paulo entendeu isso, e eles foram usados para transformar o mundo. Então hoje, ao pensar na igreja, nós vamos fazer um desafio de fé. Será que nós não estamos precisando de reforma nesse sentido? Será que nós, seres humanos, homens, mulheres, jovens do século XXI, gente tão ensimesmada, gente tão atarefada,
Gente que está correndo atrás não sei do que, mas está correndo atrás de algo desesperadamente. Será que nós não estamos passando por esse tipo de reforma? Que chacoalhou a vida de Lutero, que chacoalhou a vida de Paulo. Esse tipo de reforma que diz para mim e para você, olha, você precisa de novo parar tudo e centralizar tudo na pessoa de Jesus Cristo. Eu digo mais, essa reforma tem que ser a reforma de todo dia, não pode ser a reforma do 31 de outubro. Porque todos os dias, eu e você, vamos acordar, vamos pôr os pezinhos no chão. Se fizer uma oração, bem, se não fizer, vamos tomar o nosso café, pôr a nossa roupa e mais uma vez correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais, do nosso. Será que eu, você, nós precisamos dessa reforma no qual Jesus Cristo mexa na nossa agenda, mexa na nossa escala de valores, no qual a gente possa alinhar o coração com o coração de Jesus e se alegrar com o que alegra Ele, e gastar tempo com o que Ele gastaria tempo, e viver preocupado com o que Ele se preocupa. Sabe quando a gente olha para esse texto? Duas coisas ficam, além do que eu já falei, muito claras. Quando a gente pensa em reforma, dessa perspectiva, como esse transformar de Deus, esse realinhar a vida a partir da centralidade de Cristo, da cruz, da obra do Senhor, fica claro que reforma é renúncia por amor. Quando eu olho para um texto desse, vejo Paulo falando assim, olha, era fariseu, hebreu, da tribo de Benjamim, tinha isso, tinha aquilo outro, mas tudo que eu perdi, para mim é esterco, é porcaria, é amor. Eu só posso entender que isso é renúncia por amor. Como nós aprendemos que é a vida? Aprendemos que a vida é um constante desafio de adquirir as coisas que colocam diante de nós e que nos servem. Então a vida é mais ou menos assim para mim e para você, né? Quanto que eu preciso me esforçar? Quanto eu preciso pagar para andar no carro do ano? O quanto eu preciso me esforçar para ter mais uma graduação? O quanto eu preciso pagar para usar essa grife? O quanto eu preciso pagar para o meu celular ser 11, ser 12, ser 13, sei lá eu quanto que já está agora? Quanto eu preciso pagar para o meu tablet ser o mais moderno? Quanto eu preciso pagar para morar naquela casona de condomínio fechado? Que para entrar o cara tem que pôr até o polegar, para DNA, tem que, sabe? Quanto que eu preciso pagar? Porque o mundo nos ensina assim. Enquanto mais caro é a vida que você visualiza e almeja, tanto mais é o seu valor. Então assim, se eu dirigir um carro velho, eu não sou muito bem quisto nessa sociedade, mas se eu dirigir o carro dos carros, então eu sou esse. Se eu morar numa casinha mais ou menos, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas você... Mas se eu morar na casa da casa, para essa sociedade, a mensagem que eu passo é, eu posso, eu me realizo, eu conquisto, eu tenho, eu cheguei lá, olhem para mim. A nossa sociedade, o nosso mundo nos ensina que nós valemos o que nós temos. Então quer pagar quanto para ter um rostinho livre das marcas do tempo, ainda que dure só 6 meses? Quer pagar quanto para ter o corpão sarado? Quer pagar quanto para andar na onda, andar na moda? Quer pagar quanto para se destacar? Você vale o que você tem. E aí desesperadamente o ser humano se embrenha nessa mentira e vive esse tipo de vida. E aí a reforma vem dizer para nós que o Evangelho vai na antítese de tudo isso e diz assim para mim e para você: vocês não valem o que vocês têm, vocês valem o que vocês são diante de Deus, e vocês são filhos e filhas amadas. E aí o Evangelho vem para mim e para você e diz: olha, vocês não precisam de tudo isso para encontrar significado de vida, vocês só precisam de Jesus. Porém, vocês precisam aprender a perder tudo isso, vocês estão correndo atrás do lugar de Jesus. Quando eu olho para Lutero e vejo que Lutero tinha tudo, o carro da época, a carruagem da época, a bata da época, a batina da época, tinha tudo e não tinha nada. Quando perde tudo, se sente satisfeito. Quando ele é só um fariseu, abassado, infeliz. E quando perde tudo, diz: agora encontrei tudo. A reforma do nosso dia, irmãos, essa renúncia por amor. É a gente dizer: não preciso disso, porque eu já tenho tudo, tenho Jesus Cristo. A reforma de cada dia faz a gente alinhar a vida, e quanto mais a gente alinha a vida, menos a gente quer, porque a gente descobre que nós somos
em Cristo Jesus. E quanto mais eu reformo a vida a partir do Evangelho, mais desapegado e preocupado eu fico com as coisas desta vida. E quanto mais a reforma acontece na minha vida, tanto mais o meu coração se acalma existencialmente, crendo que tudo na minha vida está nas mãos de Deus do universo. Renúncia por amor. Será que nós estamos precisando renunciar a alguma coisa na nossa vida por amor a Jesus Cristo? Tem coisas na nossa vida competindo o tempo, o coração, a vida. Mas o que necessariamente nós estamos correndo tanto? E aí nós precisamos de reforma na nossa vida. Segunda coisa, quando olha para esse texto aqui, eu aprendo que reforma é humildade na presença de Deus. Porque se de um lado eu descubro quem é Deus e do outro eu descubro quem eu sou, eu descubro quem são os meus irmãos. E aí nós aprendemos que nós somos iguais diante de Deus, não existe castas. Na época de Lutero existiam castas, e um era mais superior que o outro. E aí quando Lutero tem aquela experiência, quando Paulo tem essa experiência, ele entende que não, que diante de Deus todos são iguais, diante de Deus todos têm o mesmo merecimento, diante de Deus todos são amados da mesma forma, diante de Deus todos carecem da cruz da mesma forma, diante de Deus não há pior, não há melhor, diante de Deus há filhos e filhas, vidas que Deus ama, alcança e transforma, diante de Deus é necessária humildade, por isso o lema da reforma é a Deus somente a glória, daí o grupo, não é só não deu glória, diante essa reforma de vida, nos faz nos colocar diante de Deus e centralizar os holofotes em Cristo. E a nossa vida é vivida de tal forma que a glória agora saia de mim e seja dada a Cristo. Que o centro não seja eu, mas que o centro seja Cristo. Não seja a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Que não seja o meu bem-querer, mas seja a honra e a glória e o nome de Cristo. E isso muda tudo, irmãos, porque eu esteja abastado ou não, a glória a Cristo, eu esteja satisfeito ou não, a glória a Cristo, eu esteja onde eu queria estar ou não, eu passe dificuldade ou não, a vida seja as minhas idealizações a respeito de mim mesmo ou não. Nessa perspectiva a gente entende Paulo e Silas, meia-noite na prisão, no calabouço, depois de apanhar, depois de se humilhar, o que eles faziam? Meia-noite, um olha para o outro, vamos cantar? Se você cantar, eu canto. Eu canto o quê? Aí imagina Paulo começando, né? Um perdão real. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Você tem Jesus Cristo dizendo assim, ó, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, humilhar, finalmente vos matarem por amor de mim. Você entende um texto desse? A gente só entende nessa perspectiva, quando a gente entende que diante de Deus nós somos nada, somos tudo, mas somos nada, porque a Ele toda a honra e toda a glória, e haja o que houver, venha o que houver, Ele continua sendo adorado e glorificado. Há uma frase de Lutero muito deliciosa, que diz assim, diante de Deus, cada um é forçado a bater a sua plumagem. Já viu um pavão? Como é que ele se comporta? Quem já viu aí nessas fazendinhas de bicho, esses lugares? Ele chega lá perto da fêmea, o que ele faz? Aquele bichinho estava feinho, né? Fica bonito. Aí chega um pavão maior, o alfa do grupo, porque o pavão também tem macho alfa, o que o outro faz? Sacode a plumagem, fecha a plumagem, abaixa a cabecinha aí, sai. Quando o Lutero diz assim, diante de Deus, cada um é forçado a bater a sua plumagem, o Lutero está dizendo que diante de Deus, nosso ego tem que ir. Não tem jeito. Diante de Deus, o nosso eu tem que ir. Diante de Deus, meus irmãos, o nosso achismo, a nossa maneira de ser, de querer, de centralizar, de se achar, ó, tem que mostrar a Ele toda a honra, toda a glória. Será que nós estamos a reformar a vida para entender que tudo tem que ser honra e glória ao Senhor Jesus Cristo? E para a gente terminar, reforma é serviço. Que coisa maravilhosa. Porque uma vez que eu entendo quem é Deus, e se eu perder tudo, tiver Deus, eu tenho tudo. Eu entendo que é Ele toda a honra e toda a glória. Eu não vou para servir o meu irmão. Eu olho para Paulo, olho para Lutero, eu vejo esses homens perdendo tudo: casa, privilégios, posição social, posição religiosa, dinheiro, bens, saúde. No caso de Paulo, até saúde, apanhou, foi surrado, mas vejo dizendo assim: olha, o meu viver é Cristo, portanto para mim morrer
lucro. Eu quero ser oferecido como libação, não estou nem aí, corri a carreira. Já pensou? Frase de lápis de crente, né? A gente vê isso no cemitério muito, né? Lembra do versículo? Como é que é o versículo? Me ajuda aí. Quem é bom de Bíblia? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que lá no nosso fim a gente vai poder colocar isso na lápide? Porque a reforma, esse encontro com Deus que centraliza tudo, tem que transformar você em servo do outro. Porque Paulo se torna um servo, Lutero se torna um servo, Ulrich Zwingli se torna um servo, John Hus se torna um servo, homens e mulheres que nos precederam serviram, a vida ganha um novo contorno. Quando eu entendo que a Deus toda a glória, e Deus é muito mais glorificado quando eu sirvo no reino de Deus, quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu sirvo ao Evangelho, quando eu me desfaço de mim mesmo para me tornar agora alguém que está disponível, alguém a qual Deus tem acesso, alguém com a qual Deus pode contar. A reforma acontece na medida em que eu me torno servo do meu irmão, servo do outro, servo da igreja, servo do reino de Deus. Que reforma é essa que a gente celebra todo ano, que não nos transforma em servos? Daqui a pouquinho é 31 de outubro. Eu convido vocês a fazer essa pergunta: como você pode celebrar essa reforma? Mas servindo a Deus. Aonde você pode servir? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja evangélica brasileira, que me parece que em muitos setores está completamente perdido. Ora pregando o Evangelho, ora pregando o que agrada, ora pregando prosperidade. Igrejas transformando-se em verdadeiros mercados de bênção. Igrejas que novamente voltaram a tudo aquilo que Lutero combateu lá atrás. Igreja dizendo assim: você quer ser abençoado por Deus? Deus, pague, compre, doe. E a gente, igreja histórica, nós temos a nossa culpa. Nós sempre cobramos isso, exigindo fidelidade institucional. Então, quer que Deus te abençoe, seja fiel aqui, esteja aqui, seja um bom crente, faça por merecer, ganhe sua estrelinha, seja bom aluno, seja bom crente. Que é isso, irmão? Deus abençoe, que Deus abençoe. O Lutero já dizia: nós erramos acertando. Que tipo de reformado nós somos? Será que nós somos esse povo que recentraliza a vida de Jesus, que é humilde, que dedica a Deus toda a honra e toda a glória, e que serve ao Senhor Jesus Cristo? Vamos pensar isso um pouco. Esse mês é mês de reforma. Eu quero retomar durante todo esse mês alguns pontos da reforma, para a gente pensar a nossa identidade, né, como cristãos, como esse povo. Gente que foi transformada pela cruz, que milita na igreja cristã protestante reformada. Vamos orar? Feche os seus olhos.